Hoje vamos conversar com uma artista conhecida pelo carisma e pela força no palco. Já recebeu vários prêmios, suas músicas foram temas de aberturas de novela, participou também da abertura dos Jogos Olímpicos, é mãe e tem muita história para contar. Seja muito bem-vinda, Keila. Obrigada. Gente, estou muito feliz de estar aqui, diretamente de Belém do Pará, trazendo aqui, representando, né, minha música, representando nosso povo, nossa cultura. Acho que é um trabalho que vem sendo feito aí há mais de 20 anos, não, por mim, pela Gangue do Eletro. E é sempre um prazer poder falar mais um pouquinho sobre a nossa história. Bom, nesses 20 anos, Keila, você já passou por muitas transformações e muitos acontecimentos. Quais foram os mais marcantes na sua carreira, que você considera os mais marcantes? Nossa, primeiro, foram algumas coisas. O primeiro show em São Paulo, que foi a primeira vez que a gente saiu de Belém. A gente já veio fazer show direto tipo, uma das capitais, maiores capitais do Brasil. Então foi um grande impacto para nós todos. E a gente fez esse show no Sesc Pompeia, junto com o mestre Pinduca, que é um dos grandes nomes do carimbó. Aí foi Gangue do Eletro e Pinduca. O Prata da Casa. Foi o primeiro show que a gente fez aqui. Isso foi uma coisa que me marcou. E que a partir desse momento também a gente deslanchou, assim, no trabalho. E aí logo, em 2012, teve o Prêmio Multishow, Revelação do Ano. Em 2013, teve o Prêmio Multishow, Melhor Show, que eu acho que me marcou muito mais, porque foi empatado com Caetano Veloso, né? Em 2016, a abertura dos Jogos Olímpicos no Maracanã, eu não sei nem explicar o que foi que aconteceu ali. Foi muito absurdo, surreal. 2017 foi também um ponto crucial, porque é quando eu entro em carreira solo. Não que eu dou uma direcionada, né, para o meu trabalho solo e direciono todas as minhas energias para esse trabalho. Em 2019 eu lanço meu primeiro disco solo. E aí, logo em seguida vem a pandemia. Eu não consegui trabalhar tão bem meu disco como eu gostaria, mas enfim, eu acho que aquele momento era um momento mais de sobrevivência, né? De momento de sobreviver. Então, eu acredito que tudo acontece da forma que tem que acontecer. Então, rolou um amadurecimento artístico também, até desse período até hoje, porque assim, na gangue, eu tinha meu espaço lá como vocalista, mas eu não tinha um ambiente, uma abertura criativa de escrever, de produzir, de direcionar. Na verdade, o que eu direcionava era performance de palco e figurino. E eu faço isso na gangue até hoje. Mas, assim, eu ainda não tinha parado para pensar e produzir um projeto só meu. Então, eu sabia que eu, como mulher, muitas coisas a dizer, e eu estava num grupo que a maioria era masculino, né? Onde eu também não escrevia. O compositor da Gangue do Eletro é o Maderito. E aí eu senti essa necessidade de falar. Só que aí foi um processo que a gente vai entendendo, que música que a gente faz, qual é a minha persona artística em carreira solo, porque eu também faço questão de ter um diferencial ali que não fuja, mas que diferencie do trabalho da Gangue do Eletro para não competir. E aí, em 2023, eu retorno para a Gangue, né, que a gente faz o nosso show de comemoração de 10 anos do lançamento do nosso primeiro disco, que foi em 2013. E você, qual momento nesses 20 anos assim que você percebeu que vocês estavam grande, que realmente a repercussão do trabalho de vocês era enorme? Eu acho que foi em 2011, quando a gente saiu em várias matérias, em várias listas de melhor música, melhor disco, e a gente nem tinha lançado um disco de verdade no mercado. O que a gente tinha eram várias coletâneas, várias músicas de aparelhagem.
coisas que a gente tinha lançado solta. Então, as pessoas fizeram as coletâneas delas e isso saiu muito em várias listas na gringa, em vários sites, né, críticos musicais, né, pela Europa, outros lugares. Isso em 2010, 2011. Mas em 2011 a gente é citado na Billboard e na Rolling Stones. As duas, naquela época, e hoje ainda é, as maiores revistas de música, né? Maiores produtos de conteúdo musical, onde as pessoas iam lá ler para saber o que estava rolando na música brasileira. Então, a gente foi citado pelo show que a gente fez no Festival Se Rasgam, que é um festival que acontece em Belém até hoje. E aí você também, tanto a Gangue quanto você, na verdade, acabam se tornando referência para outros artistas, né? Sim, sim. Porque vocês que trouxeram alguns movimentos novos, como a questão do LED nas apresentações. Sim, sim. Na verdade, o LED, ele é uma estética da aparelhagem. A aparelhagem traz a questão do LED. A Gangue do Eletro, assim, a gente ficou muito conhecido pelo neon, por trabalhar o neon. O LED também, mas eu acho que o neon foi bem mais forte. A referência e visual era de um figurino com grafismos indígenas, mas que também trouxesse a tecnologia, o lance dessa conexão entre o futuro e o ancestral. Né? Porque as pessoas acreditam, quando a gente fala em povos originários, as pessoas ainda estão muito ligados ao passado. E nós estamos aqui, os povos originários estão presentes em todos os movimentos, inclusive estão presentes na mídia hoje, né, com seus também produzindo conteúdo. Então, é uma coisa que eu queria muito falar naquele momento, e eu acho que a gente continua falando até hoje, né? Nessa representatividade de norte do Brasil, de grafismos indígenas, e trazer a tecnologia das aparelhagens. E era muito caro na época, 2010, 2009, era muito caro o LED. Uma fita de LED era muito caro para botar num figurino. Então, cara, o que a gente faz para conseguir trazer essa tecnologia sem ficar tão caro assim? Será que a gente falou com uma amiga figurinista, que era a Sandra Machado, e ela fez uma técnica de latex com neon, com tinta neon, que ela pintou em cima de tule, uma pintura sobre tule, os grafismos indígenas, e foi o nosso figurino, que é um figurino icônico, que foi a capa do nosso primeiro disco. Inclusive, quando a gente foi para a abertura dos Jogos Olímpicos no Maracanã, eles reproduziram esse figurino com a mesma figurinista que tinha feito o primeiro, porque esses figurinos que a gente usou lá, eles não ficaram com a gente, eles foram para um espaço de museu. Como que surgiu esse convite para abrir as Olimpíadas? E como foi isso para vocês? Bem, nossa, foi assim, eu acho que a gente não estava mensurando o tamanho disso, né? A gente ficou sabendo no início do ano, aí todo mundo teve que assinar um termo de confidencialidade, né? Porque não podia vazar os convidados e tudo mais, o que ia acontecer. E a gente só foi saber o que a gente ia fazer quando a gente chegou lá. Que a Débora, que é uma figurinista gigantesca do Rio de Janeiro, chegou com a gente e foi explicar o que ia rolar ali. Mas, na verdade, foi através do Fernando Meirelles, que era o diretor, tinha visto vários shows da Gangue, viu os clipes, né, de Velocidade do Eletro, de Galera da Laje, e achou que tinha tudo a ver com aquele momento ali, de trazer, que é onde entra o bate-bola também, então tem aquela coisa da questão da periferia. Então tá ali Regina Casé, né, tá D2, tá Carol Conká, MC Sofia. Então foi o momento do rap, tecnobrega, funk, a Ludmilla também foi um próximo do nosso momento que a gente participou. Então eu fico muito feliz de o tecnobrega ter tido representantes, né? De a gente estar lá representando o nosso estilo musical, também periférico brasileiro, porque se fala muito
no funk carioca, se fala muito até no rap aqui no Brasil, mas também existe o brega funk de Recife, existe o batidão da Paraíba, existe o noia dance, né, de Roraima, de Rondônia, ali naquela região, existe o tecnobrega no Pará, existe o pagodão baiano. Então, eu acho que a galera foi bem sensível. E traz uma representatividade, né, abertura como um todo do país, né? Sim, Não de forma sim. nichada, isolada em relação a algumas áreas. Recentemente você passou por um momento delicado na sua vida. A música, dentro desse momento que você passou, ela tem sido um refúgio ou um desafio durante esse período? É, às vezes refúgio, às vezes desafio. Porque o que acontece? O refúgio é, sei lá, tô muito abarrotada, com a cabeça muito cheia. Aí surge um show, uma coisa grandona, assim, onde eu consigo direcionar minha energia para aquilo ali e acabo esquecendo um pouco os problemas. É porque eu acho que é o meu momento maior de cura é estar em cima do palco. É o meu momento de cura, porque nada está acontecendo. O mundo pode estar desabando, mas nada Você está está inteira, acontecendo. né, lá? Isso, porque assim, eu me entrego ali e aí acabo esquecendo tudo o que está acontecendo, porque eu me concentro muito no que eu estou fazendo ali, né? E aí, quando desce do palco, o mundo retorna, A né? realidade, né? A realidade retorna. E assim, por que às vezes desafio? Porque quando a gente está enfrentando problemas graves, que mexem muito com a gente, exige um esforço muito maior, né? Para tu conseguir ser criativo, para tu conseguir estar presente, né? Porque a vontade mesmo é ficar deitado na cama chorando. Mas como assim, eu não, eu já tive meus momentos, né, de que eu precisei, o que eu acho que é necessário também, porque ninguém é robô, ninguém é de ferro, né? A gente precisa chorar, a gente precisa do nosso momento de tristeza, né? Porque ali a gente chorou, gastou a lágrima e segue, né? Então, já teve vezes que aconteceram coisas onde eu estava prestes a subir no palco e foi um desafio muito grande para eu me concentrar. E volto a entender assim, não, esse momento é o momento da artista. Que o público espera também, Isso, as né? minhas questões pessoais, elas têm que ficar no bolso. Eu penso lá, vou botar no bolso, vou subir agora, porque eu tenho que ser a Treme Keila, né? Então, é respirar fundo e ir. Mas é difícil, não é fácil. Não é fácil estar sorrindo, simpática com as pessoas, abraçando todo mundo. Sendo que o coração tá ali, né, Angustiado, angustiado, preocupado. cabeça cheia. Enfim, é uma faca de dois gumes. Tornar público a situação de violência doméstica foi uma decisão difícil, acredito. O que te motivou a falar abertamente sobre isso? Duas coisas. Uma, a minha proteção, porque eu achei que expondo, de certa forma, ia intimidar, né, a pessoa, porque eu acho, infelizmente, a medida protetiva, ela não é completamente eficiente para a nossa segurança, ela funciona de certa forma, mas nós mulheres sabemos que é muito falho, né? Então, depois que eu recebi a medida protetiva, eu fiquei com mais medo ainda, né? Porque vem a retaliação. E também para intimidar. E para falar para as pessoas assim, olha só, até eu, que sou uma mulher extremamente esclarecida a respeito dessas questões, porque todo mundo tem esse olhar a meu respeito, né? Aquela estuda, fala sobre feminismo, sobre empoderamento feminino, sobre nananana, e passou por isso. Então, nós estamos todas vulneráveis, né? Até porque não tem como a gente saber que não vem escrito na testa. Às vezes tem, sim, os sinais e às vezes não tem.
Às vezes a gente não está Atento. tão alerta assim para observar esses sinais, né? E não foi fácil. É, eu sofro perseguição por conta disso até hoje, né? Várias situações, uma atrás da outra, e tento me manter o máximo possível ali na força, porque é uma coisa que eu não deixo mais me abalar, porque já virou rotina. E aí eu acho que também passar a mensagem das mulheres não se calarem, né? A gente fica envergonhada, a gente fica com vergonha, a gente fica com medo de julgamento, porque a sociedade é muito machista e muito cruel com as mulheres. A gente não tem direito de existir, assim, eu costumo dizer, né? As pessoas cobram muito da gente e quando a gente tem alguma questão para falar, as pessoas continuam cobrando e jogando um peso da culpa em cima da gente. Então, para quem já está adoecida, vindo de uma situação de violência doméstica, ainda sofrer esse julgamento nas redes sociais é muito difícil. É É isso que eu muito ia, pesado. é isso que eu ia te perguntar, porque no momento que você vai às redes sociais, fala com o seu público, você naturalmente vai ter as pessoas que te acolhem, porque gostam do teu trabalho, gostam da sua persona, e vão ter aqueles haters que vão te Sim, colocar existe numa... muita gente que ficou falando, aqueles mesmos discursos machistas de sempre. Não estava feliz, mas porque continuou nesse relacionamento. Porque se isso é verdade, essa daí tá querendo mídia. Essa tá querendo fazer polêmica para crescer. Gente, nunca que uma polêmica dessa vai somar para minha imagem. Isso pelo contrário. Você- é triste que as pessoas que vão pesquisar sobre o meu trabalho achem matérias a respeito de violência Vinculado. doméstica, né? Então, é uma coisa que eu não gostaria de ter vivido. Eu queria ter apagar isso da minha existência, né? Da minha história. Mas, infelizmente, é uma coisa que aconteceu e que eu vou, sim, usar isso para conscientizar, para alertar outras mulheres, né? Porque eu me sinto também como mulher que incentiva, com a mulher pública responsável, né? De trazer isso à pauta, à discussão. Mas eu fui bem atacada. E como que e isso te machuca? Você consegue filtrar? Você consegue entender que é uma Olha, opinião alheia de quem não viveu a hoje situação? quando eu estava vivendo a situação, eu estava bem sensível, né? Porque eu senti uma dor de estômago muito forte, assim, uma dor assim, de nojo, né? De ver que tinha gente questionando, duvidando e achando que de alguma forma eu estava mentindo, ainda mais que a resposta que veio de lá foi horrível, entendeu? A tentativa de defesa, né, da pessoa. é, Mas aí, enfim, a história tá aí para mostrar a verdade, né? Então o cara mesmo depois de eu ter exposto, de eu ter divulgado, ainda outras mulheres se envolveram e hoje estão vivendo uma situação parecida com a minha, né? Que se tornou, engravidou também, agora está na justiça também, está sendo perseguida através da justiça também, porque infelizmente tem homens que quando eles descobrem as brechas na justiça para perseguir mulheres, é um martírio, assim, de ser, eles não passa, né? Resolver um processo aqui, ele inventa outro. Você fala que você, na verdade, depois da medida protetiva, continua se sentindo intimidada. Você, na verdade, não recebeu esse acolhimento que se espera? Olha, eu recebi muito acolhimento dos meus amigos, das pessoas que estavam próximas a mim, que me amam, né? Dos meus fãs. Mas, na verdade, o que é um processo íntimo, né? Não adianta, por mais que você seja acolhida, por mais que você seja criticada, a dor ali, ela não tem como
como é que eu posso dizer assim, filtrar por isso, né? É só o tempo mesmo. Mas eu me senti bastante acolhida pelas pessoas que eu amo, mas, assim, principalmente porque muitos amigos vieram falar, poxa, aquela, que bom que tu conseguiu, que bom que tu saiu, ouvir essa fala de outras mulheres artistas que eu acho que talvez é delicado citar nomes aqui, mas outras mulheres artistas que viveram anos e anos de violência doméstica e que, que tiveram essa coragem também de expor, né, artistas que são conhecidas nacionalmente, que passaram também por esse processo de julgamento, né, de acolhimento, de crítica, e que entende um pouquinho a dor. Então, entender que eu não vivi isso sozinha, né, não sou a única a ter passado por isso, que outras mulheres que eu também admiro passaram por isso, né, a minha mãe, os meus filhos. Eu acho que o mais foi assim, importante para mim foi eu conseguir sair daquele ambiente e ir para o colo da minha família. Em relação ao Poder Judiciário, supriu suas expectativas ou houve uma frustração? Olha, supriu as minhas expectativas, mas o que me frustra é a falta de leitura quando não se percebe que são processos muito parecidos uns com os outros, de alienação, de nananã, de não sei o que, tudo muito parecido. É assim, o que é complicado, que como eu viajo a trabalho, essa pessoa utiliza esse recorte da minha vida para me prejudicar, para dizer que abandono as crianças, que eu largo as crianças para estar coisa, que é melhor as crianças estarem na casa lá com ele, mas ele também trabalha o dia inteiro e as crianças ficam com terceiros. Então, não é diferente, entendeu? Nas crianças, na casa dos meus pais, eles têm uma rotina, né? E quando eu viajo, eles ficam ali com pessoas que eu confio muito, né? Que me criaram maravilhosamente bem, com muito amor, com uma casa, um lar, é, com, é, com, uma, com uma estabilidade, vamos dizer assim, emocional. Né? Porque na minha casa eu não cresci com gritaria. Eu não cresci vendo meu pai fazer grosseria. O meu pai sempre foi um homem muito respeitoso, que trabalhou, que vive para a família, né? Que se dedica muito a dar o melhor para nós, que sempre me tratou com muito amor, muito carinho, não só a mim, aos meus irmãos também, que são 3 homens. A minha mãe, idem, né, que trabalhou, se dedicou à casa, a mim, aos meus irmãos, né, que é uma mulher também muito forte, são pessoas muito sábias que me direcionaram muito bem. Então, foi bem assustador para mim chegar num ambiente onde a gente, ali, principalmente no meio da pandemia, que eu, inclusive, estava grávida, foi um momento bem difícil, onde eu fui morar no ambiente onde aconteceram as piores violências, né, psicológicas principalmente, e ver que, falei, cara, minha realidade, assim, foi um impacto para mim, sabe? Ver que as pessoas acordando embaixo de briga, indo dormir na discussão e se xingando de forma, assim, triste, sabe? E mãe desrespeitando o filho e a companheira da mãe também. E era muito, muito triste conviver com aquilo, e aquilo foi me adoecendo muito também. Essa base familiar que você teve, né, de carinho, de Sim, acolhimento, de afeto, te sim. deram forças para Enxergar que aquele ambiente estava tóxico para mim e para os meus filhos, né? Porque assim, a minha filha, ela estava vendo coisas que eu não gostaria que ela tivesse visto nunca, né? Por exemplo, a situação de violência física que aconteceu, né, comigo. E ela não esquece, ela já está com 9 anos, vai fazer 10, e ela conta tudo com detalhes. Então, aquele momento dela
eu fui dormir com ela nessa mesma noite e ela já estava desfraldada, ela já pedia para fazer xixi e ela começou a chorar em cima de mim, né, no meu colo. Eu estava pós-parto com outro bebezinho recém-nascido e ela começou a fazer xixi na calça e chorar. E aquilo ali eu percebi que aquilo também estava adoecendo ela. Então eu quis sair daquele ambiente, não só por mim, mas também por ela. Foi isso que me deu a força de confrontar, porque eu estava tão adoecida. Porque o que acontece? A violência psicológica, eu costumo dizer que ela é uma gaiola, é uma cela com a porta aberta. Tu fica ali preso, tu pensa assim, não sei como vou sair daqui, mas tu tá vendo a porta bem aqui aberta e a qualquer momento tu pode botar o pé para fora e sair. Mas ao mesmo tempo tu não consegue te mexer. Porque quando eu perdi a visão do olho direito, quando eu passei por vários processos de saúde, né, onde eu também sofri violência psicológica, eu comecei a acreditar que eu não era capaz. Eu sempre fui uma mulher super independente, mas era sempre assim, não, deixa que eu te levo, deixa que eu... Então eu me via assim, a minha carteira não andava mais comigo, meu celular não andava mais comigo, tipo assim, eu não conseguia atravessar uma rua sozinha, de medo, eu me tremia toda de medo, porque eu, não vou conseguir atravessar a rua, não consigo andar aqui, sabe? E eu sempre andei sozinha, tendo problema de vista, desde os meus 12 anos de idade. A minha mãe olhou para minha cara e falou assim: eu não tô te reconhecendo. Uma menina que nasceu com catarata congênita, não enxerga um palmo na frente, andava sozinha para cima e para baixo em Manaus com 12 anos de idade, pegava 2 ônibus para ir pro colégio, sozinha, e voltava, nunca se perdeu, nunca aconteceu nada, nunca se machucou. Como assim? Bora voltar. Isso aí não é minha filha, não. Ela tendo uma anulação silenciosa, Isso, né? eu me Tentava perdi de mim mesma, entendeu? Mas é um lugar, assim, de te colocar ali para tu não enxergar a tua grandeza. Eu esqueci quem eu era, como artista também, porque eu estava ali acontecendo, fazendo, mas era sempre assim, olha aí, a fulana de tal tá fazendo não sei o quê, olha o corpo da fulana de tal, é assim que tu tem que ficar, tem que treinar para ficar desse jeito, porque depois que tu teve os filhos, o teu corpo tá acabado, tu não tá bem fisicamente para estar no palco. Então, foram coisas que foram... A tua família, ninguém gosta de ti. Cadê eles aqui que ninguém te liga? Cadê que ninguém... Porque ele me afastou dos meus amigos e da minha família. Então, o tempo inteiro falando mal do meu pai, falando mal da minha família, falando mal dos meus amigos. Então, ninguém gostava de mim, né? E isso... Chega um momento que eu não sei te explicar, mas, por exemplo, ele falava coisas absurdas do tipo, tu vai morrer cega. E quando tu estiver cega, a única pessoa que vai te ajudar vai ser eu. A única pessoa que vai querer ficar do teu lado sou eu, porque tu tá cheia de filho, cega. Quem é que vai querer te ajudar? E aí Aí ele falava isso. Aí passava, e ali eu não conseguia entender. Eu ficava muito triste com aquilo, revoltada, e xingava, respondia. Aí no outro dia eu ia questionar, ou até à noite, às vezes, sabe? Ia questionar, por que tu falou isso pra mim? Isso é violência psicológica. Eu voltava a mina, sabe? Ali, pra entender que aquilo tava errado. Ele, não, eu não falei isso, não. Tu tá doido? Eu nunca falaria isso, jamais falaria isso. Então, o que é isso aqui? Que conversa é essa aqui com essa pessoa que... Uma conversa estranha aqui com uma mulher? Não, isso aí não, tá doida? Claro que não. Então, era uma coisa que eu cheguei a um ponto que eu quase enlouquecer, porque eu não conseguia mais discernir o que era real, porque eu achava que eu estava criando coisas na minha cabeça. Entendeu? Então, aconteciam coisas de violência, aconteciam coisas de... Até violência, às vezes, dele me escorar, assim, me esbarrar, assim, eu cair, assim, me machucar. O quê? Tu tá me
tu tá me agredindo. Eu falei, eu não, tô só brincando. Então ficava parecendo que eu era a exagerada, a dramática. E acredito que não por parte da sua família, porque você já trouxe essa base muito sólida, mas ainda tem as pessoas que falam, Keila, releva, tem os filhos, tem o Isso. Não, casamento. minha família nunca disse isso. Na verdade, eles nem sabiam exatamente o que eu tava acontecendo, porque até com os meus pais eu falava pouquíssimo. Então, eu estava presa ali porque ele era o salvador de todos os problemas. Né? Ele só precisava de mim, porque eu que sou teu marido, é o que tu tem que procurar. Não é o teu pai, a tua mãe, não é os teus amigos, sou eu. Que eu sou a única fonte que tu tem aqui. Então, falava isso e fazia isso de forma bem sutil. E às vezes até bem escancarada. E eu já estava presa ali na situação. Foi muito difícil tomar uma decisão. Mas também depois que eu consegui, eu não voltei mais atrás. E o que tem sido mais difícil, na verdade, lidar com a dor pessoal de todo esse processo ou com o julgamento público? Acho que a dor pessoal. Acho que o julgamento público eu consigo sintetizar no sentido de que são pessoas que enxergam artistas, primeiramente, como se a gente não fosse um ser humano, como se a gente tivesse fosse uma máquina, um robô, como se a gente não pudesse reagir. Então as pessoas não têm empatia para olhar para o ser humano. É por isso que eu trabalho muito isso com o meu público, de mostrar a realidade, mostrar as dores, mostrar as coisas difíceis que acontecem também, não só a parte boa. Porque eu acho que isso parte muito desse discurso da gente ficar divulgando só as vitórias e não mostra o corre, não mostra a dificuldade, não mostra, entendeu? Então cria uma ilusão na cabeça das pessoas, né? E essas pessoas não me conhecem, são pessoas que não me conhecem. Conhecem a menina do Treme, que sobe no palco, dança, é feliz, alegre, canta, e não conhece a mãe, não conhece a mulher, né? Não conhece o ser humano. E Keila, né? A pessoa Keila. E são julgamentos superficiais. Agora, a dor, eu acho que é muito mais difícil, porque é eu brigando comigo mesma, com meus pensamentos na hora de dormir, com crise de ansiedade, graças a Deus e ao universo e a todas as forças ancestrais. Há muito tempo que eu não sei o que é isso. Tenho um estado bem feliz e saudável, psicologicamente, trabalhando, me dedicando ao meu trabalho, vivendo meus filhos e um momento de solitude, né? Que já vai fazer 3 anos sozinha, e estou muito bem, estou num processo, né, de cura e de reencontro. Mas assim, tem coisas que ainda me assombram, né? E aí, quando vem, às vezes, essas questões dos processos judiciais, né? Quando vem aquele primeiro impacto das notícias, né? Quando eu vejo que a pessoa está tentando me prejudicar de qualquer jeito, isso ainda me machuca, né? Porque vem parece que resgata toda aquela dor, todo o sofrimento. Mas aí no outro dia, que o advogado já me liga, já fala, não, a gente vai fazer assim, 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 deixa comigo, a gente vai administrar isso. Aí pronto. Aí eu já vou ficando mais calma, e já vou seguindo a rotina, trabalhando, e aí vou me desligando dessas questões, né? Deixa para quem entende resolver, não posso ficar me perturbando com isso. Né? Acredito na justiça também, acredito na sensibilidade, né, dos magistrados para fazer as leituras. Até então, todas as vezes que aconteceu, eu tive uma resposta em prol, né, da minha defesa, porque todas as vezes eu fui processada e nenhuma vez eu entrei com nenhum processo. Todas as vezes houve uma tentativa de silenciamento também, de proibir, de citar, não sei o quê, por se tratar de segredo de justiça, por conta de ter crianças envolvidas, né?
Mas eu não me deixei calar, não. Falei pra ele, me processa. Se eu falar nas redes sociais, eu vou continuar falando. Tá com vergonha do que tu fizeste? Me processa. Depois que eu falar teu nome lá, me processa de novo. Vai ser só mais um processo. Posso até perder, mas vai ser só mais um. A maternidade, né? Num dado momento da sua carreira, você vira mãe, né? Ela mudou o seu ponto de vista? Qual que é a Sim. relação da maternidade com a Eu carreira fui mãe artística? muito jovem. Eu fui mãe com 19 anos. Hoje meu filho tem 16 anos. E meus pais, como eu te falei ali, foram meu suporte, né? De não me deixar perder o foco no trabalho, continuar. Até porque a gangue já estava em ascensão. E o Josué, meu filho mais velho, eu perdi boa parte da infância dele porque eu estava trabalhando muito. A gangue estava num auge muito forte, né? De viagem, viagem, viagem em cima de viagem. E eu perdi uma parte da infância dele, mas também o quanto eu podia estar presente, eu participei de tudo que eu podia participar, assim, de momentos, né? Agora, da Alexa, Joaquim, o Matheus, já num outro momento da carreira, bem mais madura, numa coisa, uma rotina um pouco menos louca, né? Mas continua maluca, mas menos do que era naquela época, onde a gente está começando, então a gente não pode perder a oportunidade, a gente tem que estar em tudo, Então, quando você já está com uma carreira mais estabelecida, você consegue administrar, ali, escolher, né? Não, vou fazer isso aqui, essa data aqui vou ficar com as minhas crianças, esse período aqui preciso estar em casa, entendeu? Então, naquele período que o Josué era criança, é um momento que eu estava me estabelecendo. E aí, eu me sinto... Mas ele é uma criança tão maravilhosa que ele fala, mãe, eu amo você. Você é uma mãe incrível, eu tenho muito orgulho de você. Então, acho que o mais importante é isso, né? Essa construção dessa relação amorosa com meu filho, com os meus filhos que eu tenho. Eles entendem muito bem já a Alexa, que já tem 10 anos, 9 anos, né? Ela já entende muito bem essa rotina, esse processo. Então, ela já quer interagir, ela quer saber onde você está, onde você vai cantar, manda foto, mãe, não sei o quê. Então, também eu já percebo que ela se inspira muito, né? No estilo, quer vestir igual, quer se maquiar, já é uma artista, gosta de dança, gosta de música. É mais difícil com os pequenininhos, porque eles ainda estão ali naquele apego maternal, né? E aí eles sofrem um pouquinho mais. Eu também sofro, porque eu acho que a culpa materna é bem pesada. Mas eu acho que a maternidade me fortaleceu, me tornou uma pessoa muito mais focada. Não sei se eu fosse mãe, se eu não tivesse sido mãe tão cedo, eu teria tido tanta força, tanta resiliência, tanta determinação de fazer as coisas acontecerem como eu tenho e eu tive e eu continuo tendo, porque não é só por mim, é porque eu preciso mudar a minha vida, da minha família, né, trazer uma estabilidade financeira, uma qualidade de vida para os meus filhos, uma estabilidade futura também. Então, meus pais já contaram muito comigo. Hoje eles estão bem melhor financeiramente do que naquela época de quando a gente estava começando. Então também tinha essa questão, né, dessa troca. Eles ficavam com as crianças, com o Josué, para eu trabalhar e poder ajudar em casa. E continuo também ajudando no que eu posso, né? E eles também me ajudam muito. Então existe uma cumplicidade assim, nessa questão com as minhas crianças e também por ser um sonho que a gente sonha junto, né? Então, meus pais sonharam comigo, os meus filhos também sonham comigo e eu acho que eu já estou sonhando junto com os meus filhos, eu também sonho junto com os meus pais os sonhos deles. Então, eu acho que essa base familiar é o que fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje, não só
na vida, mas na música, principalmente. Porque não é fácil ser uma mulher nortista periférica, né, que faz uma música extremamente marginalizada, uma música que não é nacionalizada, não é massificada no Brasil, ainda é um estilo musical em expansão, onde as pessoas, nem todo mundo conhece ou ouviu falar, né, ou teve contato com essa cultura. Então, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que é cansativo, onde a gente tem que aproveitar todos os espaços. Então, eu tive que ter muita força de vontade mesmo para me estabelecer artisticamente. E situações difíceis, na verdade, se tornam às vezes causa, missão. Você hoje enxerga que você tem uma missão de levar essa mensagem para as mulheres que passam pela mesma situação e ficam Sim, caladas? até porque eu recebo muitas mensagens de mulheres, de Keila, nossa, admiro tua força como mãe, como artista, de não só pelo fato de ser artista, mas pelo fato de não ter abandonado o meu sonho, né? De não ter desistido do meu profissional por conta da maternidade, ou de ser tão ausente assim por conta do profissional, né? Então, eu tentar administrar isso, acho que esse peso ele não deve pesar só sobre nós mulheres, infelizmente. O cenário é esse, né? Porque se eu estou sobrecarregada, é porque alguém está faltando com a responsabilidade e com a presença, né? Ali. É, Então, eu acho que esse é o meu discurso, né? De poder ajudar mulheres a se protegerem desse tipo de violência, dessas questões de violência, mas também inspirar mulheres a existirem, a buscarem seus sonhos, sabe, a ter força e não desistir, e falar sobre esses contextos do patriarcado que nos colocam em certos lugares e fazê-las observarem isso também. Falar, porque não sei o quê, uma visão, sei lá, conservadora de certa situação, falou, mas isso acontece por causa disso aqui, por causa disso, disso e disso. Então, e isso é uma troca, eu acho que, por exemplo, porque eu só tenho amigo homem e não me dou bem com mulheres. Falou, peraí, por quê? Vamos entender isso? Porque é tão bom ter amiga mulher. É incrível ter um ciclo de amizade feminina, sentar na mesa e poder falar de todas as besteiras que a gente fala geralmente quando estamos só Vida, nós, né? É porque é o clube da Luluzinha. E vai de 8 a 80, vai do besterol até as questões de sei. dor, as questões de cada uma passa, as questões de relacionamento. E não só no contexto hétero ou cis, mas no contexto ali, né, das meninas que são homossexual, que são trans, né? Entender, assim, o sentimento de todo mundo, né, que está ali sentada. É uma troca muito boa e que a gente entende que muitas vezes os homens eles não gostam da nossa companhia. Eles gostam, né, de usar ali do sexo, mas ali a companhia dele, o parceirão dele é outro homem. Então, acho que a gente também tem que pensar nisso com mulheres e se unir mais, em ter mais empatia uma com as outras, né? Por exemplo, não sei o que, a fulana. Porque eu acho que existe essa cultura do patriarcado de afastar as mulheres, né? O dividir para conquistar, para que a gente se degladie. Uhum. Aí tem aquela questão da rivalidade feminina, né, que acontece muito ainda, né? Eu acho muito triste incentivar isso. Gente, são às vezes coisas que nem acontecem, colocar, sei lá, uma cantora contra a outra numa questão assim, ou por causa de um homem, né? Já acontece muito isso na mídia, né? E às vezes nem às vezes a galera até é amiga e a mídia tá lá colocando as pessoas como Óbvio. inimigas, né? Então a rivalidade feminina engaja, né? Porque a galera gosta de ver mulheres disputando esse espaço por homem, por não sei o quê. Eu falei, gente, vamos disputar espaço por
lugar, posição de trabalho, por conta bancária cheia, por, sei lá, Outras coisas. por saúde mental. Você falou de engajamento, e a gente sabe que uma situação como a que você passou, as pessoas acabam se aproveitando. Você acha que a mídia foi respeitosa com você nesse momento? Foi. Algumas não, outras sim. Mas aí eu acho que é uma coisa delicada falar, ainda mais porque eu estudei anos de jornalismo, mas o jornalismo hoje ele está bem esvaziado em certas questões, né? Então tem gente bem irresponsável que não entende o que é o jornalismo comunicando. Então isso é complicado, porque muitas vezes comete erros que são irreversíveis na vida das pessoas, né? Dar voz a expor certas coisas que não deveriam ser expostas, dar voz a violentadores, a agressores, né? Dar espaço de fala para esses caras agredirem ainda mais, né? Então, acho que isso é bem complicado. Quando não se tem uma responsabilidade. A questão não é não ser jornalista formado. A questão é não ter a responsabilidade que o jornalismo exige. Né? Então, acho que a gente tem que estudar minimamente a respeito. Né? E aí, teve algumas matérias que foram um pouco tendenciosas, vamos dizer assim. Olhando para frente, qual o seu maior sonho em relação à maternidade e à sua carreira artística? Acho que o meu sonho em relação à maternidade é ver os meus filhos saudáveis, realizados no que eles escolherem para a vida deles, porque eu acho que é o que mais me preocupa, de eles estarem bem direcionados, estarem saudáveis, não só fisicamente, mas também mentalmente, né? E terem a plena consciência de que eles são amados, mas principalmente eles estarem fortes para enfrentar o mundo, né? Enquanto eu esteja aqui ou enquanto eu não esteja aqui. Porque a gente nunca sabe quando as coisas podem acontecer. Mas eu acho que o meu maior sonho é justamente esse. Eu ver meus filhos realizados nas coisas que eles escolherem viver como profissional, porque eu acho que quando a gente é feliz no que a gente faz, para a gente ter a nossa renda, acho que acho que a vida se torna um pouco mais fácil, né? Nas outras questões, assim, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, os problemas do dia a dia, né? E a saúde, eu acho que tendo saúde, a gente enfrenta o que for, até viver fazendo uma coisa que tu não gosta. Mas tendo saúde, acho que é o mais importante. Em relação à carreira, como que você... Não, a sua carreira. A minha carreira. Vendo para frente, o que que você sonha? A minha carreira... eu quero poder continuar fazendo a minha música. Eu acho que eu já vivi muita coisa. Então, eu tenho as minhas ambições, né, de poder circular mais ainda no Brasil, em outros países que eu ainda não fui, poder fazer turnê, né, nesses outros países e fazer meu trabalho solo acontecer mais, né, que a gangue tenha o respeito que merece pelo legado que construiu, né, eu acho que merece um reconhecimento não só do estado do Pará, mas acho que principalmente de quem ama dança, de quem gosta de música, de quem entende que o pop brasileiro ele tem uma raiz. E quando a gangue estava fazendo esse pop brasileiro, o pop brasileiro que existe hoje, com tantas divas que a gente tem, né? Como Anitta, Ludmilla, que são mulheres que vieram desse mesmo recorte da periferia, da música marginalizada, mas que conseguiram construir isso e trazer, ressignificar, né? E serem respeitadas nesse cenário. Eu acho que a gangue merece também, assim, sabe? Porque a gente, no começo, a gente estava capinando, a gente estava desbravando ali, que não se falava nisso, né? Não, até a forma da gente se vestir era impactante, porque
a gente sempre... esse pop que existia nos Estados Unidos, nos outros países, não era uma forma que os artistas costumavam se vestir tanto assim, né? Isso depois dos anos 80, né? Porque nos anos 80 as coisas eram assim. A gente não contou nenhuma novidade, mas a galera dos anos 80 veio construindo aí um legado de quebrar padrões, sabe? Eu acho que isso nos inspira também, porque quem vem antes, principalmente naquele período de conservadorismo, ditadura militar, era tudo bem mais complicado. Mas eu acredito sim que ali naquele momento a gente estava reescrevendo aqui o início, o Bonde do Rolê, Bando O, galera que tava ali no funk Furacão nos 2000, sabe? Tem responsabilidade nesse pop que a gente vê hoje, assim. Muitas pessoas estão nos assistindo, talvez algumas mulheres que tenham passado pela mesma situação que você. Que recado que você daria para essas mulheres? Ai, primeiro, não se culpe. É muito fácil dizer não se cale, né? Que não é fácil falar. E mesmo falando ou não, mesmo expondo ou não, mas acho importante é denunciar. Independente de expor isso às redes, expor isso à mídia, isso é uma coisa. Agora, denunciar é necessário, porque quanto mais você se apequena e se amedronta, mais o agressor cresce, mais ele te oprime, mais ele acha que ele tem um poder a teu respeito. Não caia em provocações emocionais, não dê a eles o que eles querem, né? Porque eles querem o quê? Eles querem o alimento deles, que é uma reação emocional tua. Então, isso principalmente para quem vive violência psicológica, né? Não deixa as coisas chegarem a ponto de violência física nos primeiros sinais, as primeiras observações, esteja alerta às red flags, estude, leia para entender, né, quais são os certos comportamentos que a gente pode observar, que às vezes aparecem como cuidado, principalmente o love bomb, que eu acho que é o que mais nos confunde, porque tem aquilo ali, né? Um amor excessivo, um excesso de atenção, presentes. E a gente entra no, ai, que príncipe, que princesa, que pessoa que vai estar na minha vida e vai é o meu amor da minha vida. Era isso que eu estava buscando. Muita gente se camufla dentro daquilo ali, então acho importante se manter racional nessa fase não é fácil, né? Não é fácil, porque o emocional, o coração, ele toma conta, né? E eu acho que tentar estudar o máximo possível para ter discernimento, para julgar nesse momento aí de início de relação, principalmente, né? E aí também, se tu tá vivendo um momento de violência doméstica, vai procurar os teus amigos, conta para alguém, procura ajuda, alguém que tu possa contar, que tu acredita que possa te dar um apoio. Se essa pessoa não suprir o acolhimento que tu buscava, principalmente te incentivar a voltar, não ouve, procura outra pessoa. Se tu estiver sozinho, ou sozinha, existem casas de acolhimento, procura psicólogo. Não, mais importante é tirar isso dessa solidão, né? Tirar daqui. Porque eu acho que quando a gente fala para outra pessoa que a outra pessoa olha pra gente e fala assim: você tá vivendo um absurdo. É um absurdo isso que essa pessoa tá fazendo contigo. Então, acho que isso ajuda a gente a cair em si, na consciência e buscar resolver. E buscar, de alguma certa forma, sair daquela situação ali, né? Não volte. Existe um ciclo de violência, onde a pessoa comete a violência,
promete mudança, aí vem o novo Love Bombing, que é a famosa lua de mel pós-violência, aí vai ficar tudo bem, daqui a pouco vai acontecer de novo, e você vai ficar nesse ciclo de perdoa, 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 até que vai chegar no momento que, infelizmente, pode acontecer uma Feminicídio até, tragédia. né? Como muitos casos que a gente tem visto. Para finalizar o nosso podcast, sempre faço uma pergunta do programa. Se você estivesse num tribunal e recebesse uma sentença, qual você acha que seria a sua sentença? Culpada. Culpada culpada de fazer o treme. Porque o que acontece? Como a gente lida com um estilo musical que sofre muito preconceito, é muito marginalizado, então toda vez que eu que eu consigo alguma conquista, algo que dê uma visibilidade a isso, que traga isso ao diálogo, na mídia ou em qualquer lugar, tem muita gente que critica, que ataca, que diminui. Essa merda de treme, eu não acredito, de novo isso, ninguém liga, isso já acabou. Então tem gente, falei, desculpa, gente, tenho culpa nisso, eu sempre respondo isso. Então eu acho que eu sou culpada. Keila, muito obrigado pela tua participação. Ouvindo o teu relato, né, eu, como tendo uma filha mulher e sempre baseando a educação dos meus filhos no carinho, na atenção, nesse acolhimento, me identificando com a forma que os seus pais, na verdade, te trataram, isso me faz ver que eu estou no caminho certo, porque foi toda essa base que foi construída para você na infância que te fez perceber que você não podia estar naquele ambiente, né? E que te deu forças para poder buscar nessa família que tanto te acolheu aí, o necessário para poder seguir em frente. Uma conversa densa, uma conversa que a gente precisa ter, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir, e eu agradeço muito aí esse seu relato de coração. Eu acho que é justamente isso também que me fez querer sair, porque eu não queria que a minha filha associasse isso a uma realidade que fosse comum, sabe? A uma rotina. Normalizar tá tudo isso. bem, Não, normalizar, tá tudo bem. né? Tá tudo bem, não, gritaria, palavrões, xingamentos, discussões, violência. Eu não queria não quero que nenhum dos meus filhos associe isso, sabe? A um normal, não é normal. Né? O ambiente familiar, ele tem que ser saudável, tem que ser amoroso, de acolhimento. Então, é isso que me deu forças. Então, é isso mesmo. Acho que como a gente trata os nossos filhos, como a gente foi tratado na infância, a nossa criança, ela tá sempre aqui. A gente só cresce, a gente ganha corpo, experiência, a gente aprende a lidar com as adversidades da vida, mas a nossa criança, ela tá ali cutucando em vários momentos. E eu acho que a minha criança, ela me ajudou. A minha criança me ajudou a dizer assim, olha, Keila, não foi isso que tu viveu. Não é isso, não é normal. Tu já viu teu pai e tua mãe fazer isso? Não foi isso que eu sonhei pra ti, tu tá nesse lugar. Não, né? Então, parabéns a você, parabéns aos seus pais. Obrigada. Né? Pessoal, se vocês têm gostado do nosso conteúdo, vai lá no nosso canal, se inscreve. Eu vejo vocês no próximo Direito e Arte. Muito obrigado, viu? Obrigada. Tô gelada.